O frio está chegando. Não deixe as temperaturas despencarem para doar um agasalho. O frio mata. É uma questão de prevenir, não de remediar. Vidas podem ser salvas por uma roupa que está na sua gaveta e não será usada. Tem muita gente nas ruas precisando do que você considera descartável. Lembre-se, ele não foi parar na rua sozinho, o destino o conduziu pela mão. Não é hora de julgá-lo, por mais que você o considere responsável, culpa com certeza ele não tem. Não julgue o morador de rua, aqueça-o. Situação resolvida, subi no apartamento, tomei um banho rápido, relaxante e providencial. Nada como um belo banho para a gente reenergizar o corpo. Povo no ônibus, seguimos para o Madaloso. Todo mundo acomodado, casa cheia como sempre. Um ambiente lindo, festivo. Tinha 9 grupos lá dentro. Daria realmente para fazer um bom carnaval. Sempre sob o comando do tecladista Fernando. Até hoje eu lembro do Fernando animando aqueles salões enormes. Não à toa, o Madaloso na época era considerado o maior restaurante do mundo. Bom, os garçons eram um espetáculo. Eles pegavam aquela bandeja e começavam a botar prato, aquilo ficava uma montanha e saiu que nem um risco. Muitos aplaudiam, a maioria torcia para que caísse, mas nunca caiu um talher. A festa estava realmente linda. Não demorou muito, o casal chegou de táxi, todo feliz. Bom, situação realmente contornada. Agora, o inesperado veio quase no final da festa, quando um maluco do grupo pediu o microfone ao Fernando, que gentilmente concedeu, e no meio daquela gente toda fez uma homenagem para mim, que olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho muitos quilômetros rodados, muitas fronteiras pulverizadas, já passei de muita coisa, por muita coisa mesmo, tanto de bom quanto de ruim. Eu não lembro de ter sentido uma emoção tão forte diante de uma homenagem. Foi lindo demais. Aí, terminada a festa, colocamos todo mundo no ônibus, voltamos para o hotel. Na chegada do hotel, mais uma vez, mas daí foi uma senhora, veio na frente, olhou para mim, com todos, sabe, ali prestando atenção, e disse: ó, Romário, a gente queria te dar um presente e resolvemos dar em dinheiro, porque a gente vê que em tudo que é loja que tu chega, tu pega as coisas, então, e não sabia o que dar, então resolvemos dar em dinheiro. E não entregamos lá no restaurante para você não ter problemas com o imposto de renda. Todo mundo riu. Eu achei muito engraçado também. Tá bom. Aí desci, o ônibus seguiu pro posto. Quando eu cheguei no apartamento, eu abri aquele envelope, cara, eu tive taquicardia. Sem brincadeira. Olha, a dinheiro da época, porque da década de 1980 para cá, o país passou por vários planos econômicos, mudanças de moeda, até estacionar no real. Eu não sei exatamente dizer o quanto era o valor, em quantia, em espécie, valor exato. Mas eu lembro que, na época, era dinheiro para quitar as prestações que faltavam do meu carro. E faltavam 8. E ainda sobraria dinheiro para pagar um mês de aluguel, luz, água, gás, telefone, restando umas quireras no bolso. Era um bom dinheiro. Quando o motorista chegou, lógico, coleguismo é coleguismo, portela é portela. Eu cheguei, o dinheiro estava em cima da cama, o que é isso? Eu digo, não, isso aí foi o que estava dentro do envelope. Vê o que tá, eles deram o envelope também para o portela, vê o que está no teu envelope, a gente coloca junto aí, soma, divide por 2, e eu fica tranquilo que também eu recebi o mesmo valor, com certeza, me deram muito dinheiro. Eu fiquei besta. Ainda falei para ele, puxa vida, né? Foi uma viagem terrível, mas tudo é bom quando termina bem, não só pela quantia recebida, mas por saber que apesar de todos os transtornos nós conseguimos contornar, e aquele grupo, aquelas pessoas estavam satisfeitas e felizes. No outro dia a programação seria Curitiba, São Paulo. Iríamos dormir na capital paulista para depois seguir viagem para o Rio de Janeiro. A ideia era sair 9 da manhã. Aí almoçaríamos no Petropen, em Registro, para depois seguir viagem. A rotina de sempre, eu acordei às 7, vi mala com todo cuidado, aí eu legal, opa, tu não me escapa mais. Os passageiros tomaram café, eu já tinha tomado meu café, todo mundo no ônibus, tudo prontinho. Mas antes de sair, um pedido inesperado, é que naquele dia
estavam inaugurando o Shopping Miller em Curitiba. E a propaganda era impressionante, sabe, a maravilha que era o novo shopping, não gigantesco, mas luxuoso, requintado, com tudo o que o curitibano merecesse. E o povo do meu grupo perguntou se eu poderia atrasar a viagem e, ao invés de seguir direto para São Paulo, parar e conhecer o shopping. Mas foi olhar para o portal e fez assim para mim. Pô, aquele povo merecia, depois de tudo que ele passou. Aí concordamos. Mas eu falei para eles que teríamos que mudar a programação, lógico. Porque normalmente nós sairíamos 9 da manhã de Curitiba, almoçaríamos no Petropen, chegaríamos em São Paulo ali por 4 horas da tarde e faríamos um tour pela cidade. Um tour, não completo, porque São Paulo tour completo é brincadeira, mas nós faríamos vários pontos. Aí eu comentei, olha, a gente até pode fazer, mas vai atrasar. Então, quando chegarmos em São Paulo, apesar de ser verão, anoitecer mais tarde, nós não poderemos visitar o que queríamos visitar. Muito pelo contrário, não faríamos nenhum tour. Faríamos uma caminhada para o hotel, visitando alguns pontos. Então entraríamos por Taboão da Serra, iríamos pela Rebouças, até chegarmos na região do Morumbi, entraríamos no Morumbi, mostraríamos o estádio, o Hospital Albert Einstein, subiríamos por trás do Palácio do Governador, a casa do Pignatário, faríamos todo um contorno mostrando as mansões do Morumbi, a Cidade Jardim, e seguiríamos em direção à Avenida Paulista. Mostraríamos a Avenida Paulista, iríamos até a Praça da Sé, deu hotel, porque também já estaria noite. Seria um tempo ali para conhecer o pátio do colégio, onde começou a cidade, e deu. Todo mundo disse perfeito. Uns já conheciam São Paulo, outros não se interessavam por São Paulo, e outros, apesar de querer conhecer São Paulo, tipo o Palácio dos Bandeirantes, eles preferiam o Shopping Miller. Claro que, considerando que, para quem está viajando, um tour em São Paulo, um tour completo, é apenas mais uma programação, mas para a empresa é um produto, é uma mercadoria que ela vendeu. Se vendeu, tem que cumprir. E vai que um daqueles passageiros lá se sentiu assim, voto vencido, mas não reclamou na hora, mas chegaria na empresa ou até na justiça e diria que a companhia não cumpriu o programado. Então, gato escaldado tem medo de água fria, peguei um abaixo assinado, todos assinaram, bom, pelo menos está documentado. Shopping Miller, Shopping Miller. Ficamos lá até às 11h30. E eu já também avisei para eles, o restaurante estava marcado, o almoço seria tarde, não tem problema, a gente faz um lanchinho e coisa. Tá. 11h30 pontualmente, todo mundo lá, partiu São Paulo. Cara, aí começa a chegar aquela hora assim, sabe que o almoço chega, mas não chega, a estrada começa a esticar, sabe, aquela 116, parece que a gente vai andando e não acontece nada. Aí eu pensei o seguinte, eu vou fazer uma papagaiada, que a gente costumava fazer as papagaiadas no ano, as brincadeiras, aquilo era muito legal, descontraía, o tempo voava. E aí chegando na divisa, eu pego o microfone e falo para eles, vamos fazer o concurso dos destaques. A gente tinha umas medalhinhas que atrás estava escrita aquelas coisinhas, Miss Simpatia, Miss Elegância, o rei, a rainha, brincadeira de grupo, quem já foi em excursão sabe. E comecei, entreguei os votos, pá. Aí, recolhi todos os votos. Um senhor do grupo, muito animado, lá atrás, né, sentadinho, chegou para mim e disse, eu posso fazer a revelação? Disse, olha, se o senhor me permitir, eu estou fazendo isso aqui para o povo não perceber a fome, que o almoço ainda vai demorar. Então, isso aqui eu vou enrolar, que o último nome eu só vou dizer na hora da sobremesa. Ele deu risada, não, tudo bem, tá. Eu estava lá no fundo do ônibus, eu peguei aquele saquinho com os votos, saí andando pelo corredor. O ônibus não tinha cabine. Então eu cheguei, tá, lógico, Portela do lado esquerdo dirigindo, o para-brisa. Aí desci um degrau, à direita tinha mais 2 degraus para sair do ônibus, a porta era na frente. Tinha um banquinho que descia, assim, a gente móvel, que era onde eu ia sentado, muito mal acomodado por sinal. Eu, dono da empresa, que dizia que era de propósito, que eu não viajava para descansar, eu viajava para dar atenção ao passageiro, e estava certo ele. Então eu peguei aquele banquinho, botei para cima assim, fiquei de costas para o asfalto, quase com a cabeça encostada no para-brisa, e de frente para o grupo.
Aí peguei o microfone e comecei a falar. Gente, o Portela era um excelente motorista. Quando ele tocava de marcha, aquilo parecia música. Ele fazia assim, ó. Zum, zum. É impressionante o homem. É impressionante. Aquilo era uma manteiga. De repente, ele deu uma reduzida. Chegou a dar um tranco. Pô, eu olhei para ele, né, para perguntar o que foi. Quando eu olho, ele estava assim, ó, esticado, tenso, dizendo, vai bater. Quando eu olhei para o asfalto, aquela curva fazia assim, e era uma traseira de carreta. Porque é o seguinte, quando nós passamos na ida, estava chovendo muito. E aí o que aconteceu? Aquela chuva abriu um buraco na pista. A carreta estava bem na nossa frente, mas ela teve que frear, praticamente parar, para passar devagarinho pelo buraco. E o ônibus estava sem freio. Ele chamou a primeira reduzida e entrou, quando ele foi chamar a segunda não entrou e ficou em ponto morto. Aí a coisa piorou e embalou. Quando aquilo embalou, eu de novo, aquela cadeirinha que tinha ali na frente, eu puxei para cima e pulei num ferro de uma estrutura que ficava atrás do Portela e segurei. Quando eu segurei, eu só vi bater. Ele tentou desviar, não conseguiu, bateu e eu olhei e vi o precipício chegando. Aí, porque parece que hoje a imagem vem em câmera lenta. Eu digo, já era. E nós começamos a descer aquele barranco, descia. Depois eu fui saber que descemos uns 80 metros. Quando chegou lá no final, eu agarrado ali naquele ferro. Quando chegou lá no final, tinha um buraco, não sei como é que é. Fez assim o ônibus e bateu de frente com uma rocha. Bom, quando ele entrou no buraco, eu sei que eu fiquei esticado, sem brincadeira, na horizontal, no ar. E quando bateu na rocha, aqueles ferros todos vieram para cima de mim. Concluindo, quando terminou tudo, eu estava preso entre as ferragens no ar. Portela, a gente não enxergava nada, do peito para baixo, nada, era só ferro em cima dele. E meio que desmaiado. Aí eu vi aquele mesmo senhor que pediu para fazer a apuração, e eu pedi para ele ficar sentadinho lá no lugar dele, ele levantou. Ele estava legal, porque eu perguntei, tem alguém que está inteiro aí? Ele levantou. Quando ele levantou, era gente gemendo, era gente gritando, infelizmente tinha gente morta. E ele veio, eu digo, então faz o favor. Eu não sei, é uma coisa que vem de dentro para fora. Aquilo não parecia eu, porque eu estava preso em ferragens, e eu comecei a comandar o povo. Dá para sair pela janela? Não dá. E então abre em cima o alçapão, porque o ônibus estava meio inclinado. Ele abriu o alçapão, eu digo, quem puder sair, vai saindo. Aí foram saindo as pessoas. Muito machucadas. E foram saindo. Cara, depois daquilo tudo, eu só comecei a ver gente chegando. Eram o quê? Eram os caminhoneiros que viram o acidente e desceram o barranco. É impressionante a solidariedade. E eu ali, preso nas ferragens. Eu da cintura para baixo não sentia nada. Não sentia absolutamente nada. Engraçado, a gente acha que vai sentir dor. Não, eu não sentia nada. A única coisa que me sentia ainda era que eu fiquei inclinado, mas a perna esquerda, ela ficou encostando no chão e aquilo, ela não foi pega pela ferragem, aquilo ali estava, sabe, aquilo ali estava me doendo, estava um incômodo. Aí chegou o povo. Quando chegaram os caminhoneiros, chegou um baixinho, né? Já pulou para dentro do ônibus, chegou o outro. Aí tinha um negão, o cara era uma mala, o cara era grandão. Ali olhando, aí foi quando eles viram, tá? Porque como estava no ponto morto o ônibus, ele lá embaixo, o Mardito ficou com o motor ligado. E eu estava vendo ali, do radiador, não sabia o que era, mas estava saindo assim algo que parecia óleo. Aí teve um motorista que falou, meu Deus do céu, o senhor está ligado, tem óleo aqui, o senhor pode pegar fogo. Aí teve um bobalhão, bem ali, não é óleo não, é sangue. Foi daí que eu percebi que meu sangue estava rodando por baixo. E com a água do radiador, água quente, eu não sei lá se estava quente, eu não sentia nada, começou a correr. Aí o baixinho chegou e disse, vamos tirar esse homem daí. E foi serrar
o ferro. Quando ele encerrou, começou a dar uns curtos. Aí eu falei, louco, cara, vai pegar fogo, vai pegar fogo. Aí ele disse assim, olhou pra minha cara assim e disse, se pegar fogo, vamos morrer queimado? Vamos morrer. Eu, pra mim, né? Só que quando ele foi tirar um ferro, o peso do meu corpo caiu em cima daquela perna. Aí eu, ai, aquele negão mala, simplesmente ficou de 4 e me deu as costas dele, eu botei o peito, ai que alívio aquilo. Aí eu disse pra ele, cara, não precisa ficar aqui. Meu Deus do céu, isso aqui pode explodir. Ele disse, somos irmão, filho, somos irmão. Nós vivemos na estrada, nós somos irmão. Ou sai todo mundo, ou fica todo mundo. Aquilo ali era uma coisa que eu não pensei que ia ver na minha vida, muito menos sentir. Aí começou a serrar, e o curto correndo, aquela coisa toda. Pô, tu é louco, vai tu pegar fogo, não faz isso, vai pegar... De repente ele disse, pode tirar o homem. Aí aquela ferragem saiu. Quando aquela ferragem saiu, que me puxaram, eu pensei que quando a ferragem sair, eu ia sentir minha circulação, eu não sentia mais nada. Digo, meu Deus, o que aconteceu? Nisso a polícia rodoviária já havia chegado. Inclusive era o cara da polícia rodoviária que dizia, para com isso, vai pegar fogo, tu é louco, vai explodir, não sei o quê. Aí me tiraram. Cara, quando me tiraram, a minha perna estava assim, ó. Perna direita. Aí tentaram colocar reta assim, bom, o pé fez isso, ó. O joelho fez isso. Aí pegaram com todo o cuidado, eu não sentia dor, não sentia nada. Me botaram numa maca e começaram a puxar barranco acima. Era aqueles homens tudo caminhoneiro, polícia, quem tinha estava ali me ajudando. Bom, quando nós chegamos lá em cima, no topo, é que o bombeiro estava estacionando. Bom, depois me explicaram o seguinte, que quando começa uma hemorragia muito grande, primeiro, a dor. Se por acaso eu chegar num acidente, ver um monte de gente machucada, quebrada, gemendo, gritando de dor e ver um quietinho, vai socorrer o quietinho porque ele está mal. Porque segundo disseram, se tu começar a apertar teu dedo devagarinho, vai chegar uma hora que a dor vai ser tão grande que tu vai desmaiar. Mas se der um choque, um baque, uma batida, uma porrada só, a dor te mataria. Então o corpo se auto-anestesia, por isso que a gente não sente dor. É uma defesa. E com relação à perda de sangue, tu vai perdendo. Chega uma hora que aquelas gotas que estão dentro do teu corpo são vitais. Aí é impressionante, aquelas feridas tudo abertas, o corpo bloqueia a saída do sangue, porque mais algumas gotas, tu morre. É a última tentativa de sobrevivência do teu organismo. E eu já estava naquele ponto, ou seja, se os caminhoneiros não me tirassem, os bombeiros, quando chegassem lá embaixo, já me encontrariam morto. Mas daí me botaram dentro do caminhão do bombeiro, dentro da ambulância do bombeiro, mas era engraçado, a câmera era de madeira. Olha, eu não sei se é engraçado, mas tinha um bombeirinho junto comigo, ele me olhava com os olhos regalados, assim. Aí eu estava, lógico, em alta velocidade e entraram num buraco, e quando entraram no buraco levantou e a minha perna fez... Luft. Porra, eu fiquei injuriado com aquilo e perguntei, porra, esse motorista não tem mãe? O bombeirinho, não sei, eu não conheço ele. Eu sei que nós fomos para o município de Jacupiranga, entrando umas quebradas lá, de Estrada de São Batido, num posto de saúde que seria o primeiro socorro. Cara, veja só, eu estava no Vale do Ribeira, na década de 1980. O Vale do Ribeira hoje, registro, cresceu, está uma cidade rica, está uma cidade linda, vale a pena conhecer com as suas tradições japonesas, é um espetáculo. Suas plantações de banana, seus sítios, suas cascatas, suas cavernas, porque ali perto de Eldorado Paulista, que é uma cidade próxima ali, tem a Caverna do Diabo, que é uma atração espetacular, e tem um monte de paulistano morando a 200 km de registro e não conhece essas maravilhas. Sem falar nas festas típicas, tipo 1º de novembro, Touro na Gacha, a festa de finados, que eles soltam barquinhos iluminados pelo Rio Ribeira, é lindo. Mas eu e a minha mania de guia. Tu aposenta, tu larga o turismo, mas o turismo não te larga. Pois é. Mas ali no Vale do Ribeira, ali naquele postinho tinha um médico de plantão, Dr. Petrônio. A situação que estavam as minhas pernas, eu teria assim 1% de chance de não perder as pernas se eu fosse atendido por um cirurgião vascular. Pois bem, naquele posto estava o Petrônio, que era o único cirurgião vascular de todo o Vale do Ribeira. Ele fez os primeiros atendimentos
deu um jeito de ligar para o Hospital São José, porque na época não tinha celular, ali não tinha torre de telefone, não sei nem como é que ele fez para ligar. Eu sei que quando a ambulância chegou lá, com ele me acompanhando, já estava tudo pronto para a cirurgia. Agora o mais engraçado, que eu deitado assim, acreditem, eu estava preocupado com a minha calça Zump, entendeu? Estava toda manchada. O Zump era uma grife, eu tinha comprado aquela calça há pouco, ele chegou e rasgou com um tesouro a calça. Eu mandei ele pra puta que pariu. Aí quando ele abriu, eu vi a perna, eu digo, meu Deus. Aí eu entrei em estado de choque. Aquilo não era mais perna. Aquilo era um amontoado de carne, sabe? Com galho dentro, e tirava os galhos ali de dentro. Aquilo ali estava, sabe? Tinha petróleo, tinha asfalto, sei lá, tinha tudo ali. E o meu pé deitado assim, não tinha mais tornozelo, não tinha mais nada. Pois é. Aí quando eu cheguei no Hospital São José, quem estava me esperando lá era o Dr. Barbosa, ortopedista. Aí o Barbosa falou, e aí o que tem, o Petrônio? Eles estão achando que eu estou dormindo, né? E o Petrônio, é um pepino. Quando o Barbosa abriu assim, ixi, vamos amputar. Acho que não tem jeito. Aí o Petrônio falou, pô, olha a cara do menino. Eu tinha 27 para 28 anos, mas tinha cara de menino mesmo. Pô, se tu tivesse essa cara, essa idade, né? vamos arriscar o Barbosa. Tu é que sabe, nós já não tem nada a perder, vamos. Aí quando eles foram puxar a maca, assim, eu peguei no braço do Petrônio, esqueci, ele me olhou meio assustado, porque achou que eu estava dormindo, né, eu desmaiado. Falei, pô, valeu, cara. Ele, pô, tu tá acordado ainda? Eu digo, claro, meu, é a minha perna que tá na reta. Ele, pô, mas tu é um cavalo de forte, hein? Ah, aquilo me injuriou, porque quando eu jogava futebol, eu era baixinho, atarracado, forte. E quando eu marcava, eu chegava duro, ele me chamava de cavalo, eu ficava puto. Eu digo, puta, até agora, até aqui vamos chamar de cavalo. Aí me deram uma injeção, aí eu desmaiei. E eu lembro da tal cirurgia. Era uma coisa impressionante, parecia que eu estava preso dentro do meu corpo, porque o meu corpo era uma caixa, eu estava preso, eu ouvia martelo, serrote, eu dava bancada, eu digo, meu Deus do céu, eu estou num hospital ou estou numa oficina mecânica? O que eu sou, meu Deus? Estão me fazendo ciborgue, aquilo passava na minha cabeça. Aí, eu me sentia numa mesa, assim, deitado. Aí eu comecei a perceber que aquela mesa levantava, assim, ó, levantava, meus pés estavam lá em cima, e a mesa levantava. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou morrendo? E eu senti que eu comecei a descer. E lá no fundo, atrás, era um buraco, uma coisa escura. Eu digo, eu estou morrendo. Eu digo, bom, chegou a minha hora, tudo bem, eu estou morrendo, pô, mas eu sou muito novo, eu estou morrendo, eu não queria morrer, eu estou morrendo. De repente, atrás de mim, assim, meio pro lado direito, surgiu algo que parecia uma luz. Parecia uma luz. Era uma luz. Era um vulto. E eu olhei aquele vulto assim e ele perguntou para mim, mas tu quer mesmo morrer? Eu digo, não quero morrer, eu não quero. Então luta pela tua vida. Quando ele falou aquilo, eu dei, sabe, berro, não é berro, eu tô ali deitado, não sei explicar. Eu sei que eu não quero morrer, mas aquilo do fundo da minha alma. Aí eu senti a mesa assim, voltar pro lugar. Bom, resumindo, depois conversando com os médicos, eles disseram que eu estava na mesa de cirurgia. De repente, saca aquela cena que aparece nos filmes, que tá a cirurgia, todos aqueles aparelhinhos, pi, 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 aí fica pi, a criatura já era, diz que ficou no pi, eles pararam, olharam. De repente, do nada, que fez pi, 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 eu voltei. Eu acabei associando. Foi naquela hora, eu tenho quase certeza. E a criatura que apareceu? Aquele ser iluminado. Ele apareceu, foi coisa da minha cabeça. Gente, vocês podem dizer o que quiserem. Não me peçam definição que eu não tenho. Eu sei o que eu vivi dentro daquela caixa, que naquele momento era o meu corpo. Eu sei que passou, quando eu acordei, eu estava numa cama, sozinho, num quarto pequeno, que na frente só tinha uma porta, parede e tipo uma janela vedada. Eu via uma pessoa de branco lá do outro lado. Eu estava na UTI. E aí, aquilo era tudo aparelho, era, meu Deus do céu, era uma parafernália toda, E eu olhava para baixo, eu não me enxergava, eu não sentia da cintura para baixo, nada. E eu estava todo enfaixado, todo, entendeu? Era fio aqui, era fio ali, era fio lá. A única coisa que estava descoberto eram os 2 dedões. Aí chegou o médico, bom dia, eu digo bom dia.
apertou meu dedo, tá sentindo dor? Ah, um pouco aqui, um pouco ali, daí chamou a enfermeira, escreveu, pá. De tarde, boa tarde, tudo bom, bababá, apertou os dedos. Na terceira vez eu joguei, vem cá, ó, cara, o que há? Tu é tarado por dedo? Pô, tu chega aqui, aperta, que porra é essa? Ele diz, não. Eu digo, ó, cara, vou te dizer uma coisa. Eu sou cachorro sem dono, sou bicho de estrada, eu sou a minha família. Vocês têm que dar notícia pra família, então dá pra mim. O que tu tá fazendo? Ele simplesmente disse assim, eu durante uma semana vou vir aqui e vou apertar teus dedos. Se por acaso eu chegar aqui, eles estiverem roxos e gelados, a sala de amputação já está preparada. Tu não aguenta mais outra cirurgia. E se eles estiverem nesse estágio, é sinal de infecção e coisa, que nós vamos ter que te levar de novo para o centro cirúrgico. Mas nós vamos te levar para amputar. Aí eu ainda perguntei, tá, infecção, mas e daí qual a chance que eu tenho de não ter nenhuma infecção? Que chances? Pode esquecer. Na tua situação, no mínimo umas 4, 5. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. As tuas pernas estão condenadas. Eu olhei para a cara dele, me veio uma coisa assim. Parecia, sem brincadeira, que eu estava com as minhas mãos sendo seguras, assim, eu me sentia forte. Eu disse para ele, minhas pernas vocês não vão cortar, nós vamos jogar bola juntos. Aí ele disse, só se for bola de snooker, pode ser o que for, mas vai ser em cima das minhas pernas. Eu entrei nesse hospital, eu falei, deitado eu vou sair andando. Eu fiquei no hospital quase 9 meses. Eu tive trocentas cirurgias. Quando eu entrei lá, eu entrei com 82 quilos. Eu cheguei a 56. Eu sofri. Eu comi o pão que o diabo amassou. Não desejo que eu passei para o meu pior inimigo. As minhas pernas, eu olhava assim, elas estavam mortas, eu não tinha domínio nenhum por elas. As costas, tudo queimava, tudo era. Aí eu ficava concentrando. Eu lembro que, para evitar atrofias, as enfermeiras chegavam e ficavam fazendo assim, exercício de lá, exercício de cá, fazia daqui, eu não sentia nada, não tinha domínio sobre minhas pernas. Aí um dia eu estava olhando a perna direita assim, meio que forçando, de repente ela fez assim, ó, tum! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí foi mais um pouquinho a perna esquerda. Tum! Cara, aos pouquinhos eu estava fazendo exercício assim, devagarinho, com as pernas. E fiquei quieto. Aí foi quando o médico entrou, o Barbosa entrou. Bom dia, bom dia. Aí fez a coisa, eu digo, não faz isso, cara. Ele, porra, deixa de ser marica, não sei o que. Eu digo, olha, se tu fizer de novo, eu vou te dar um chute na cara. E fiz assim com a minha perna. Ele não acreditou. Se eu não estava acreditando, o médico não estava acreditando, quem iria acreditar? Dali para mais um mês, eu estava em pé. Mais um tempo, eu saí do hospital. Cheio de cicatrizes, cheio de marcas, mas andando com as minhas pernas. Com a graça de Deus, com a proteção dos médicos, que foram sensacionais, e dos meus mentores. Primeiro aquelas criaturas que tentaram me avisar de todas as formas, e eu fui teimoso. E depois, aquelas que estavam ali para me apoiar, para eu dar uma volta. Eu sei que no final de todo o tratamento, eu tinha até direito a uma cirurgia plástica. Eu digo, não chega, ninguém vai me cortar nada, deixa essas cicatrizes aí. Eu tenho as pernas com cicatrizes, mas ó, tô nem aí. Até comentei com o médico, e puta, isso aí foi a melhor coisa. Porque eu era um cara muito tímido, entendeu? Então às vezes eu chegava na praia, tinha aquela puta gata, né? Aí eu queria sentar, conversar, mas dizer o quê? Eu ia ficar... Aí eu chegava com aquelas pernas, ela olhava assim, dizendo, nossa, o que foi isso? Conversa para 2 horas. Eu estava feliz, inclusive orgulhoso, com as minhas cicatrizes. Eu não queria mais que me cortassem. As platinas estavam ali, que ficassem ali. Depois, com o tempo, eu tirava. E até eu dizia que teve uma época que amigos meus afirmavam que se alguém puxasse uma faca para mim ia ter que me matar, porque eu encarava. Agora se puxasse uma chave de fenda eu saía correndo, porque olha, a coisa era feia para todo lado, mas aos poucos foram saindo, graças a Deus voltei à vida normal. Aí outra,
uma menção honrosa a Zygmunt Brabik. Eu não sei onde você trabalha, se você é empregado, como é que é o seu patrão. Eu só sei que depois que aconteceu o acidente, eu fui para o Hospital São José, que era um hospital particular, eu estava num quarto, um apartamento particular, suíte, com banheiro, bababá, com toda a atenção possível, fiquei uns 15 dias na UTI, coisa. Aí disse que o advogado da empresa chegou para ele com uma documentação falando em CAT, eu acho que é isso. Aí ele perguntou para mim, para o advogado, mas que papel é esse? Não, isso aí é para o senhor encostar o Romário no INPS na época. É para ele ir para a Previdência, porque o hospital é muito caro. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, ele era polonês, eu vou tentar imitar o sotaque. O dia que eu não tiver dinheiro para pagar um rapaz que morreu trabalhando para mim, que quase morreu trabalhando para mim, para pagar o tratamento dele, eu fecho essa merda. Eu fiquei todo esse tempo no hospital, em primeira classe, com todo atendimento e mais. Foi um rapaz do Bamerindos na época, abriu uma conta para mim no hospital, eu tinha talão de cheque, eu podia ligar para o restaurante que quisesse na cidade e pedir a comida que quisesse, caso eu estivesse enjoado da comida do hospital. Claro que eu nunca fui de abusar, pedi poucas vezes, mas só na curiosidade. Porque a comidinha do hospital até que não era tão ruim. Tem muito mais. Eu poderia falar muito mais. Mas, meu amigo, minha amiga, em resumo é isso. Talvez na sequência eu conte como foi o restante da minha aventura. Mas, com certeza, o que eu vivi me colocou em contato com verdades, fantasias, com ilusões de ótica, com lapsos, não interessa como você chama. Mas me colocou em contato com um universo paralelo. E nele eu percebi que lá existem muitos seres que zelam por nós.